Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para dar continuidade na nossa escola de sabedoria, onde nós estamos aprendendo sobre quem escreveu o Novo Testamento da Bíblia. Na aula passada nós paramos em Colossenses, hoje vamos dar continuidade falando na primeira Tessalonicense, escrita pelo apóstolo Paulo, na data de 50 a 51 depois de Cristo. Qual foi a finalidade que esta carta foi escrita? Foi escrita para a igreja tessalônica, a fim de encorajar os cristãos a continuarem confiando em Deus. Nós também enfrentamos dificuldades, não é verdade? Que de fora, quer de dentro, esse livro nos mostra que mesmo nas dificuldades devemos ser gratos. Isto, a gratidão abre portas gigantescas para a sua vida. Independente do momento que você estiver passando, seja sempre grato ao Senhor. O ensinamento que nos traz essa carta, peça a Deus que te dê amor ao próximo. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, escrito pelo apóstolo Paulo, na data 50 a 52 depois de Cristo. Qual foi a finalidade que esta carta foi escrita? Escrita para a igreja tessalônica, a fim de encorajar os cristãos a confiar em Deus. Ensinamento: ore para que você nunca se canse para fazer o que é certo. Chegamos a 1 Timóteo. Quem escreveu? Foi escrito pelo apóstolo Paulo, na data 63 a 65 depois de Cristo. Finalidade que Paulo escreveu para ajudar a Timóteo, o seu discípulo, a ver questões pastorais. O livro de 1 Timóteo é um livro que resume sábio das questões que todo líder cristão enfrenta. Ensinamento: peça a Deus que ajude a resistir a qualquer tipo de cobiça. 2 Timóteo, escrito pelo apóstolo Paulo, na data 66 a 67 depois de Cristo. Escrito por Timóteo, a igreja de Efésios, Paulo mantinha sólida a sua fé e confiança, porque ele andava com Deus. Ensinamento: peça a Deus que se mantenha a chama viva dos seus dons espirituais. E se não souber quais são os seus dons, peça a Deus, e Deus com certeza vai te mostrar quais são os seus dons para edificar a tua igreja onde você congrega. Amém, Jesus? Chegamos a Tito, escrito por Paulo, na data 63 a 65. Finalidade: Tito se converteu ao ouvir uma pregação do apóstolo Paulo. Vê a importância de você falar o evangelho, de você anunciar o evangelho. Tito se converteu numa ministração de Paulo. Se quiser conselhos sábios para lidar com as pessoas problemáticas, leia esta carta. Esta carta vai te ajudar muito a lidar com pessoas problemáticas. Ensinamento: peça a Deus que lhe dê um coração puro, dedicado na prática de boas obras. Filemão, escrita por Paulo, na data 66 depois de Cristo. Qual foi a finalidade que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu ao seu amigo Filemão, e outras epístolas. Paulo explicou que o amor de Cristo transformaria um cristão para viver de acordo com a santa vontade de Deus. Ensinamento: ore sempre muito firme para que você venha se amadurecer espiritualmente. Hebreus, autor foi desconhecido. Alguns nomes que poderiam ser Barnabé, uns estudiosos falam que é Barnabé, outros Apolo, ou Priscila, ou Aquila, mas não sabe-se o certo. Então, não sabemos quem escreveu Hebreus. Tudo indica que poderia ser essas pessoas que eu falei, na data de 70 depois de Cristo. Qual foi a finalidade que foi escrita a carta de Hebreus? Judeus crentes em Cristo. Este livro fascinante nos leva ao ensinamento, aos eventos do Antigo Testamento, e explica que tudo do Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Ensinamento: ore para ser uma pessoa que persevere sobre qualquer pressão. Tiago, chegamos a Tiago, escrito por Tiago, ao meio-irmão de Jesus, data 50 a 61 depois de Cristo. Qual foi a finalidade? Escrito por Jesus, como um livro incrível. Tiago nos orienta de forma clara o caminho para a santidade. Sabe qual é o ensinamento que essa carta nos traz, que esse livro nos traz? Peça ao Espírito Santo, a Deus, que ele controle a tua língua, já que não pode ser refriada pelos esforços humanos. 1 Pedro, escrito pelo apóstolo Pedro,
pelo apóstolo de Jesus, no ano 64 depois de Cristo. Qual foi a enfermidade? Escrita para os cristãos judeus sobre as perseguições. Pedro escreveu esta epístola pelo fato das perseguições do último dia. Segunda Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro, no ano 64 a 68 depois de Cristo. Qual foi a finalidade? Escrita para o judeu gentil. Pedro escreveu duas epístolas sobre a certeza da volta de Jesus. Primeira carta de João, identificado provavelmente por João, no ano 80 a 95 depois de Cristo, escrito para a igreja da Ásia, fala sobre a vida eterna através de Jesus. Segunda epístola de João, escrita pelo, acredito que seja o próprio João, no ano de 90 depois de Cristo. Com a finalidade, escrita para as igrejas, fala sobre cuidado com os falsos mestres. Terceira João, escrita por João, amado apóstolo de Jesus, no ano de 90 depois de Cristo. Finalidade, escrita para o Caio, um homem de uma igreja da Ásia, escrito para encorajar o amigo Caio a permanecer firme na fé. Judas, escrito por Judas, irmão de Tiago, no ano, não sabe certo, mas entre 65 e 80 depois de Cristo. A finalidade, escrita a Ásia, fala sobre salvação. E o último livro do Novo Testamento, chegamos a Apocalipse, o livro da revelação, escrito por João na ilha de Patmos, quando João foi preso na ilha de Patmos, no ano 90 a 96 depois de Cristo. Qual foi a finalidade desta carta? João recebeu revelações acerca da vitória de Deus diante de todo o terror do mal durante o período da grande perseguição da igreja. É uma carta riquíssima de grandes revelações que João deu a graça de ser escrita quando ele estava preso na ilha de Patmos. Assim terminamos nossa matéria sobre os livros da Bíblia e quem escreveu. Te vejo na próxima aula, onde nós vamos falar sobre os discípulos de Cristo. E desejo paz e prosperidade, e que o Mestre Jesus seja o seu foco, juntamente com toda a sua família. Tchau, tchau!